Tópico 9, a natureza da luz. Pela sua importância para a vida, desde o princípio, a luz está no imaginário do ser humano. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe, as trevas cobriam o abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas de noite. Sobreveio a tarde, e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Gênesis. Muito bem. Sempre o ser humano se impressionou muito com a luz. E ao olhar para os céus, via as estrelas e sabia que da luz do sol dependia a sua sobrevivência. Desde tempos memoráveis, e nós admiramos o céu e vemos a Via Láctea com grande admiração, e é a luz que nos traz todas as informações que nós temos a respeito do universo que nos cerca. Vou apresentar em seguida um vídeo acerca de um telescópio que existe no deserto de Atacama, no Chile, que mostra muito bem esta beleza que é a Via Láctea e as razões por que nós temos um fascínio tão grande pelos céus. Observem que está uma imagem em alta velocidade e uma observação feita ao longo de uma noite, aproximadamente 10 a 12 horas de gravação, e colocado em alta velocidade. E nós estamos vendo passar por nós, devido ao movimento de rotação da Terra, nós temos a impressão que a Via Láctea, com esses bilhões de estrelas que ela possui, está girando em torno de nós. É uma imagem belíssima que mostra o quanto o ser humano admirou em todos os séculos de existência. Então, nesse aspecto que nós estamos observando, a luz que vem dos astros, é por meio dela que nós temos toda a informação possível do universo no qual nós estamos inseridos. Nas primeiras décadas do século passado, foi fabricado um grande telescópio chamado Hubble. Esse telescópio, na década de 1920, colocou suas lentes, né, para o universo profundo. Então, até aquela época, nós imaginávamos que o mundo, nosso universo, estava na crença popular, e era constituído por essas bilhões de estrelas da Via Láctea. Mas a grande surpresa da humanidade é que, quando se observou realmente o universo profundo é constituído de bilhões e bilhões e bilhões de galáxias, igual à nossa Via Láctea. Cada pontinho deste que aparece aqui, que está dentro do quadrado observado pelo telescópio, são galáxias. Então, vocês imaginem, é como se nós estivéssemos durante um dia, né, nós não estamos vendo nada, e de repente colocamos o telescópio à noite e se descortina este universo profundo e imenso, constituído de bilhões de galáxias. E cada galáxia dessa, por sua vez, contém bilhões de estrelas. Cada estrela, dezenas de planetas. Então imagine a imensidão desse universo e a possibilidade desses bilhões, trilhões de planetas que existem no universo profundo. Existe também condições de vida, como tem aqui na Terra. E toda a informação que nós temos deste universo, ela provém exatamente da luz em todo o seu espectro, né?
de comprimento de onda. Quando falo em luz, eu estou falando no sentido lato. A luz em todos os comprimentos de onda. Aí está incluída a luz visível, essa que nós enxergamos, né, dentro daquele espectro do Sol, mas também a ultravioleta, o infravermelho, o raio-x, raio-gama, todo tipo possível de radiação. Então, através da luz, da análise da luz emitida por esses astros, é que nós temos conhecimento da sua formação, do que eles são construídos. E esse momento assim grandioso de desvendamento do universo através das imagens do telescópio Hubble foi muito bem assim detectado pela sensibilidade do poeta Manuel Bandeira. Quando ele diz: quando estás vestida, ninguém imagina os mundos que esconde sob as tuas roupas. Assim, quando é dia, não temos noção dos astros que luzem no profundo céu. Então, com isso, nós iniciamos o nosso tópico da natureza da luz. Se olharmos um pequeno pedaço daquele universo e ampliarmos, vamos ver outra quantidade enorme de galáxias que existem no profundo céu. Olha, esta aqui bem definida, esta, e o número de milhões que existe nesse pequeno quadradinho. Aqui, a mais próxima que existe em relação a nós é a galáxia de Andrômeda. Todo o conhecimento que nós temos a respeito dessa galáxia vem da luz que ela emite, que chega até os nossos detectores aqui na Terra. Ela está a uma distância de 2 milhões de anos-luz da Via Láctea, da nossa galáxia. O que significa essa distância de 2 milhões de anos-luz? A luz, ela se propaga com uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. E uma distância de 2 milhões de anos-luz significa que a luz levou 2 milhões de anos para chegar até as lentes dos nossos telescópios. 2 milhões de anos viajando nesse universo profundo. Então, na verdade, o que nós estamos vendo hoje é algo que aconteceu há 2 milhões de anos atrás. Nós estamos vendo, portanto, com 2 bilhões de anos de atraso. E mostrando essa imensidão de estrelas, um total da ordem de 150 bilhões de estrelas existentes nessa Via Láctea. Então, imagine como existem bilhões de Via Lácteas no universo. Imagine a quantidade de estrelas que existe no universo. Aqui, a explosão de estrelas, veja a dinâmica que existe no universo. E nós estamos observando as explosões que ocorreram há milhões de anos atrás, milhões e milhões de anos atrás. A dinâmica que movimenta o universo, e nós temos conhecimento através da luz que é emitido nessas explosões. Mas, ao mesmo tempo que explodem as estrelas, também novas estrelas estão nascendo. Isso aqui é um momento que o telescópio pegou, quando uma estrela está nascendo, a partir da imensidão de poeira que existe no universo, e a atração gravitacional vai juntando essas poeiras até formar uma nova estrela. Isso nós estamos falando de dimensões enormes. Mas nós podemos ver também a importância da luz em dimensões pequenas, por exemplo, no simples olhar para uma flor, que tem a ordem de 10 a menos 1 metro, diferente da ordem do universo, que é de 10 elevado a 22 metros. Nós podemos admirar esta beleza, essa simetria que tem na natureza e as diversas cores que estão aparecendo por causa da emissão da luz, né, que sai dessas flores e chega aos nossos olhos. Né? Pegando um pedacinho aqui da flor, nós vamos ver aqui o seu pólen. Então podemos também analisar o pólen já numa dimensão de 10 a menos 4 metros, por meio da luz que está se refletindo e voltando para os nossos olhos. No grão de pólen, nós podemos ver também uma bactéria, por exemplo, com dimensões já bem menor, 10 vezes menor que a dimensão de um pólen, 10 elevado a menos 5 metros, que observamos também através
da luz que chegam aos nossos olhos. E na bactéria, com um tamanho 10 vezes menor do que a bactéria, tem os vírus. Então, aqui estão mostrando vírus sobre uma bactéria, com dimensões de 10 a menos 6 metros. E podemos ir diminuindo, né, essa escala até chegar na estrutura helicoidal do DNA do vírus, né, que é de 10 a menos 8 metros. E mais um pouco ainda, de 10 a menos 9 metros, já no espectro do raio-x, analisar uma molécula de DNA. E foi assim, com o raio-x, é que se descobriu a estrutura do DNA no meado do século passado. E até chegar no átomo, uma dimensão de 10 a menos 10 metros. E qual é a pergunta que nós fazemos? Se tudo isso depende da luz, todas essas informações, tem a contribuição da luz, quer dizer, a luz intermedia para nós todo o conhecimento que nós temos a respeito dessas questões que foram levantadas. Mas a pergunta que se faz, qual é a natureza da luz? O que é a luz? É uma natureza ondulatória ou natureza corpuscular? Durante séculos se discute isso. E hoje nós vamos responder a esta importantíssima questão: qual é a natureza da luz? Então, nós vamos abordar, primeiramente, as propriedades, os aspectos de propriedades ondulatórias e corpusculares. Qual a diferença ao que é um corpúsculo, uma partícula, e aquilo que é uma onda, que tem um comportamento ondulatório. Antes de nós analisarmos a natureza da luz. Após essa breve introdução sobre as propriedades ondulatórias e propriedades corpusculares, nós vamos analisar, estudar a natureza ondulatória da luz e vamos concluir com a natureza corpuscular, o estudo da natureza corpuscular da luz. Muito bem. Então, as propriedades ondulatórias e corpusculares se diferenciam bastante. Vamos analisar primeiramente as propriedades corpusculares. Uma partícula, um corpúsculo, uma partícula, ela é definida porque caracterizada por uma localização no espaço e no tempo, a existência de uma massa e uma velocidade bem definida. Então, se nós temos uma partícula, ela é bem definida no espaço, ela tem uma massa bem definida e uma velocidade bem definida. E nós podemos determinar a sua posição no espaço e no tempo perfeitamente, uma vez que ela é bem definida. Então, aqui ela tem uma trajetória, tem uma trajetória no espaço-tempo. Nós podemos definir em cada tempo a sua posição e a sua velocidade. Não é o que acontece com as ondas. Quando tratamos das ondas, ela é espalhada. Aqui nós temos, por exemplo, uma onda que se movimenta para a direita. Ela tem umas propriedades que as partículas não possuem. Ela tem a difração, a interferência e a refração. São propriedades únicas das ondas. Não importa se seja uma onda mecânica ou se seja uma onda eletromagnética. Qualquer onda tem essas propriedades aqui. Então, isso é uma grande diferença, né, das ondas para as partículas. As partículas não possuem nem a propriedade de difração, nem interferência, nem refração. Bem, mas quais são as características das ondas? Primeiro, que elas se movimentam. Essa onda aqui está se movimentando, por exemplo, para a direita. E elas têm umas características. Elas têm um vale, essa parte mais baixa, e um pico, que é esta parte mais alta aqui. Elas têm um comprimento de onda característico para cada onda. Nós vamos representar pela letra grega, lambda. Tem esse comprimento de onda e tem a amplitude, que nós representamos pela letra A. Então, essas grandezas, elas caracterizam bem uma onda. E associado com o comprimento de onda, nós temos a frequência, que nada mais é do que o número de ciclos por segundo. Vamos olhar bem aqui para essa onda se movimentando, para nós entendermos o que é essa frequência. Você observe aqui, ela está se movimentando para a direita. Se eu colocar o mouse aqui nessa ponta, estou colocando o mouse aqui,
eu posso contar, por exemplo, em determinado tempo, quantos picos estão passando por aqui. A quantidade de picos que está passando aqui na ponta do mouse é a quantidade de picos que passa por aqui, dividido pelo tempo que nós estamos medindo, nos dá a frequência com que esses picos estão passando por esse ponto. Então, a frequência está associada com a quantidade de picos que passam em determinado ponto na unidade de tempo. Quanto mais picos passarem em determinado ponto, quanto mais picos passarem em determinado ponto, significa que a frequência é maior, porque os picos estão passando por aqui. Muito bem. Então, analisando, nós temos uma velocidade para a direita, a onda se movendo para a direita, e os picos estão passando, né, através dessa abertura que nós fizemos aí. Nós estamos olhando nesse detalhe desse retângulo. Agora, observe o seguinte: se nós diminuíssemos o comprimento de onda, vamos sair desse comprimento para esse comprimento menor. O que vai acontecer com a quantidade de pico que está passando por esse ponto, por exemplo, onde está o mouse, o ponteiro do mouse? É claro, como agora os picos estão mais próximos um do outro, no mesmo tempo vai passar uma quantidade muito maior de pico. Ou seja, se vai passar uma quantidade muito maior de pico, significa que quando diminui a frequência, quando diminui o comprimento de onda, quando diminui o comprimento de onda, aumenta a frequência, porque mais picos passarão para aquele mesmo ponto, no mesmo intervalo de tempo. Por outro lado, se nós aumentarmos o comprimento de onda, o que vai acontecer? O número de picos que vai passar vai ser menor e vai ter uma distância muito maior entre eles, então o tempo que eles vão gastar para passar onde está o ponteiro do mouse vai ser um tempo mais longo. Então a quantidade de picos que vai passar por aqui é menor. Então nós dizemos que a frequência diminui com o aumento do comprimento de onda. Então, nós temos aí caracterizado, né, a frequência e a sua relação com o comprimento de onda. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. E quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Muito bem, então nós podemos dizer, né, que no tempo que um pico desse caminha com essa certa velocidade, é dado como? Eu posso dizer que o tempo característico seria o quê? O comprimento de onda dividido pela velocidade. Então, o tempo que um pico gasta a passar por este ponteiro, né, e o pico seguinte, o tempo entre a passagem de um pico e a passagem do pico seguinte, nós definimos como sendo o período da onda. Esse tempo que um pico passa pelo ponteiro aqui do mouse. E o tempo que o pico seguinte passa, nós fazemos a diferença de tempo, essa diferença de tempo entre um pico e outro, nós chamamos de período da onda, que é dado exatamente pela distância entre os picos. Qual é a distância entre os picos? É lambda, comprimento de onda, dividido pela velocidade. Então isso aqui nós definimos como sendo o período da onda. O comprimento da onda dividido pela velocidade com que ela está se movimentando. E a frequência é exatamente o inverso disso aí. Como nós acabamos de ver, a frequência é um subperíodo, então é a velocidade sobre o comprimento de onda. Então a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Bem, feito isso, vejamos a propriedade da difração, que é uma propriedade característica das ondas. Eu tenho aqui uma água, aqui uma rocha, aqui tem outra, e a onda passa entre essas duas rochas, como se tivesse aqui uma porta quando está passando a onda, uma janela quando está passando a onda. Olha essa onda aqui, está bem definida. Uma onda bem definida, uma onda circular, aqui passou, e surgiu por causa dessa restrição que tem aqui. Essa restrição que tem, essas duas rochas formando essa passagem. Então isso aí criou esta nova onda. Isso aqui nós chamamos de difração. As partículas não têm essa propriedade. Uma partícula passa por aqui, ela continua a mesma partícula. Se nós olhássemos um tanque, por exemplo, colocássemos aqui uma parede com uma aberturazinha aqui, uma janelinha aqui, o que aconteceria? A onda
chegando aqui, caminhando da direita para a esquerda, chegando aqui, uma onda plana aqui, ela se transforma numa onda circular, após ela passar por essa abertura. Então aqui nós dizemos que são os vales, o azul seriam os picos da onda, representando o branco pelo vale, o azul pelo pico, né? E essa aqui é uma barragem com uma fenda que faz com que as ondas saiam do outro lado transformadas. Em lugar de ser uma onda plana, passa a ser aqui uma onda circular. E esta abertura aqui, esta fenda, nós podemos dizer que é a fonte dessas ondas que estão do lado esquerdo. Muito bem. Então, além desta propriedade, existe a interferência. As partículas interferem uma com a outra, mas as ondas interferem. Vamos imaginar que nós temos essa onda amarela e esta onda azul. E nós juntemos essas duas ondas. Elas se cruzam, elas se somem. Quando isso acontece, quando elas se somam, nós vamos ter uma outra onda. Que não é nenhuma nem outra. É uma nova onda que tem a contribuição das duas. Não é mais uma onda que tem um pico aqui, nem uma onda que tem um pico aqui. É uma onda que tem essa forma, tem um pico grande nessa região e tem um pico pequeno nessa região. Aí isso aqui nós chamamos de interferência, elas se somam. Os picos se somam e os vales se somam. Mas tem uma situação muito interessante. Quando nós temos duas ondas, e elas estão totalmente defasadas. O que eu digo totalmente defasada? Por exemplo, nesta posição, a onda amarela tem um vale aqui, enquanto na mesma posição, a onda azul tem um pico. Na posição seguinte, a onda azul tem um vale e a amarela tem um pico. Quando essas ondas estão e têm a mesma amplitude e estão totalmente defasadas, somando, desaparece. A onda desaparece. Então, as ondas se cancelam também. Neste caso aqui, nós estamos somando duas ondas estão ocorrendo no mesmo tempo, no mesmo espaço. Então, o que acontece com elas? Elas se cancelam. Então, essa é uma propriedade também intrínseca das ondas, seja ondas eletromagnéticas, seja ondas mecânicas. É uma propriedade das ondas. Então, vamos observar aqui uma onda mecânica, por exemplo, tem um tanque com água, e nós estamos batendo aqui com uma certa frequência. Está batendo aqui com uma certa frequência e cria essas ondas circulares. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a mesma coisa aqui ao lado desse ponto. Então, aqui nós dizemos que isso aqui é uma fonte de onda. Nós estamos batendo aqui uma certa frequência, cria essas ondas circulares em torno do ponto onde nós estamos batendo. Muito bem. Então, agora eu vou criar uma nova fonte de onda. Eu vou bater do lado desta aqui. Quando eu bato do lado, o que vai acontecer? Fonte de onda aqui. Então, temos agora duas fontes de onda. Duas fontes de ondas circulares. E elas vão se somar. Em alguns lugares, elas vão aumentar a sua amplitude, outras vão diminuir, outras vão se cancelar. Então, observe que tem uma região aqui, na região, por exemplo, eu estou apontando com o ponteiro no mouse, está calmo, não tem onda nessa região. A mesma coisa nessa linha radial aqui, ó, essas linhas radiais, né, não tem onda. Significa o quê? Elas estão se interferindo uma com a outra e estão se cancelando nessa região. Então tem uma região que elas se somam e tem uma região que elas se cancelam. Então, esse é um fenômeno bem característico das ondas chamado interferência. E além da interferência, tem a refração. Nós olhamos no copo d'água, por exemplo, esse lápis, nós temos a impressão que o lápis quebrou. Na verdade, é uma propriedade da onda, que está refratando. Quando ela passa no ar e passa na água, são meios diferentes, meios de refração diferentes, então dá a impressão aos nossos olhos que o lápis está quebrado. Na verdade, é uma propriedade intrínseca das ondas, e quando ela sai de um meio, ela incide, e no meio que ela está saindo, ela sofre uma refração. Ela muda de ângulo. Aqui tem um ângulo de incidência aqui tem um ângulo de refração R, e tem essa mudança porque os índices de refração dos dois meios são diferentes.
um N1 e o outro N2. Então, durante séculos, sempre houve essa discussão se a onda, se a luz tem uma natureza ondulatória ou de partículas. Então, durante muitos anos houve essa discussão. E quem encabeçou durante muito tempo essas discussões, né, no século XVII, foi o Huygens, esse holandês que está aqui, e o Isaac Newton. O Huygens achava que interpretava a luz como uma onda, né, e Newton interpretava como partícula. E todos os estudos que eles fizeram, né, chegavam aos mesmos resultados práticos, tanto usando a interpretação ondulatória de Huygens, como usando a interpretação corpuscular de Newton. Chegavam aos mesmos resultados. Mas outros cientistas da época contribuíram muito com essa discussão. No caso aqui da natureza ondulatória, teve a participação forte de Young e de Maxwell. Young do ponto de vista experimental e Maxwell do ponto de vista teórico. Então vamos olhar agora, analisar o ponto de vista ondulatório da luz, defendido inicialmente por esse cientista. Bem, imagine o seguinte, vamos fazer a experiência que o Young fez. O Young fez a seguinte experiência. Ele pegou um pedacinho de vidro, uma plaquinha de vidro, né, e cobriu com fuligem. Ele cobriu com fuligem, escureceu com fuligem. Depois, ele fez dois tracinhos um perto do outro. Dois tracinhos um perto do outro. É que se tivesse uma parede e fizesse duas janelas, um do lado da outra. Então, eu estou representando essas duas janelas aqui. Aqui a plaquinha de fuligem, aqui duas janelas. Uma janelinha aqui, outra janelinha aqui. Duas janelas. Ele primeiro fez uma janela e viu como é que a luz atravessava essa fenda. Depois, ele abriu outra fenda do lado e ele analisou o comportamento da luz nessa nova fenda. E daí ele tirou a sua interpretação. Então, eu estou representando aqui, pictoricamente, a experiência da dupla fenda, conhecida como experiência da dupla fenda, que foi feita pelo Young. Experiência da dupla fenda, entre 1800, pelo Young. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui uma plaquinha de vidro, está coberta com uma película de fuligem. Fazemos aqui uma pequena fenda e deixamos a luz passar. A luz passa e ilumina aqui. Ela ilumina essa região aqui. Muito bem. Então, abrimos essa fenda da direita. Agora, vamos também fechar a fenda da direita e abrir a fenda da esquerda. Então, nós fechamos a da direita e abrimos a da esquerda, nós vamos ver a mesma imagem aqui. Isso aqui bem iluminado, que a parte do centro está bem iluminado. Depois vai escurecendo um pouquinho à medida que nós vamos afastando do centro onde entrou a luz. Exatamente igual como nós tínhamos quando a fenda da esquerda estava fechada e a fenda da direita estava aberta. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos abrir ao mesmo tempo as duas fendas. Em princípio, a gente pode imaginar assim, olha, quando abrir as duas fendas, o que vai acontecer com a luz? Vai aumentar a luz. Então, toda essa região entre as duas fendas vai ficar super iluminado agora. Por quê? Porque nós temos agora duas fontes de luz. Mas isso aí é o pensamento corpuscular. A gente imagina, bom, mais luz vai entrar, mais corpúsculos vão entrar, uma quantidade para uma janela, outra quantidade para outra janela, vão se somar e mais luz nós vamos ter, porque nós vamos ter mais corpúsculo de luz entrando pelas duas janelas. Mas olha o que foi que o Young observou. Quando ele abriu as duas janelas, qual das duas que ele observou? Se fosse corpuscular, ele teria observado isso aqui. Mas não foi isso que ele observou. Ele observou essa de baixo. Essa de baixo é que Young observou na sua experiência. E o que ele está vendo aqui nessa experiência? Tem regiões que os raios de luz que vieram das duas janelas, eles se somaram, ficou mais claro aqui. E tem lugares, outras regiões, que eles se cancelaram, ficou escuro. Depois outra região que clareou, outra região escureceu e assim vai.
Então, na parte central está bem claro, mas depois vem uma parte escura, que representa o quê? O cancelamento das ondas de luz que vieram pelas duas janelas. Então, a partir dessa experiência, né, Young constatou que a luz não se comporta como um corpúsculo. Se fosse corpúsculo, estaria tudo iluminado, porque as partículas não se cancelam. Se entrou partícula pela janela da direita, depois partícula para a janela da esquerda, eles somaram e deveria ter ficado dessa forma, mais iluminado. Mas não é isso que ele observou. Ele observou a de baixo. A de baixo, onde aparece o cancelamento das ondas, ou seja, as propriedades de interferência. Então, Jung constatou pela primeira vez, experimentalmente, com essa brilhante ideia de cobrir um pedacinho de vidro com um pó de fuligem, escurecer, e abrir duas janelinhas pertinho uma da outra, com dois riscos pertinho do outro. Por que ele tinha que fazer isso? Porque essa janela, ela tem que ter, mais ou menos assim, a largura correspondente ao comprimento de onda da luz. Ela não pode ser muito larga, porque se for muito larga, não vai ter interferência. Se for muito larga, não vai ter interferência. Ela precisa ter a largura da ordem do comprimento de onda da luz. Por isso, ele foi engenhoso, muito engenhoso, ao passar a fuligem na superfície do vidro e cortar, riscar, fazer dois risquinhos bem fininhos, um próximo do outro, para poder fazer com que a janela por onde ia passar a luz tivesse a largura, as dimensões do comprimento de onda da luz. Então, com isso, foi constatado pela primeira vez, experimentalmente, em 1800, pelo Young, que a luz tem realmente um comportamento ondulatório. Muito bem. Então, essa é o que é observado, o comprimento ondulatório, a experiência, a famosa experiência da dupla fenda, realizada por Young. Muito bem. Nós podemos fazer aqui uma simulação que a gente pega na internet, a luz passando por essa janela e abrindo e fechando aqui, ó, diminuindo ou aumentando a abertura. Nós vemos aqui regiões que está claro, regiões escuras, região clara, região escura, que é a mesma experiência, né? Aqui é uma simulação, né, da experiência da dupla fenda de Young. Muito bem. Então, chegamos à conclusão que luz mais luz dá sombra. Espetacularmente, totalmente fugindo do nosso bom senso. Luz mais luz, nosso bom senso, nós dizemos o quê? Mais luz. Mais luz vai acontecer. Mas o que nós estamos vendo, não é isso. Dependendo da experiência, luz, ou mais luz, também dá sombra, como está aparecendo aqui nessa região. Muito bem. Então, essa foi uma experiência de Young, e vamos ver aqui a contribuição teórica, né, do Maxwell. Na época do Maxwell, existiam essas equações do eletromagnetismo aqui, essas 4 equações. A primeira é conhecida como lei de Gauss, a segunda é a lei de Gauss para o magnetismo, a terceira é a lei de Faraday da indução, e essa quarta é a lei de Ampère. Então, essas equações já eram conhecidas. Hoje, elas são conhecidas como equações de Maxwell, mas já há 200 anos que os cientistas vinham trabalhando no eletromagnetismo. Muito bem, mas na época do Maxwell essas equações já eram conhecidas. E essas equações, elas mostram que a eletricidade e o magnetismo, eles são uma entidade só. Antigamente, no início de tudo, o ser humano estudava o magnetismo, né, e a eletricidade de forma separada, como fossem coisas diferentes. Mas, de fato, não são coisas diferentes. Elas são relacionadas. Então, chamando aqui E o campo elétrico e B o campo magnético. Então, vocês vejam por essa equação aqui, o campo elétrico está associado ao campo magnético. Então, eles não são independentes. Aqui em cima temos uma equação que só tem um campo elétrico. Aqui embaixo temos uma equação que só tem um campo magnético. A esta do meio
ela relaciona o campo elétrico com o campo magnético. E esta última, também ela está relacionando o campo magnético com a corrente elétrica. Esse J é a corrente elétrica, que vem da lei de Ampère. Então, esses cientistas conseguiram unificar, é o que nós chamamos de unificação, das duas teorias. A teoria da eletricidade e a teoria do magnetismo, em uma única teoria que é representada por essas 4 equações. O que ocorre é que Maxwell, estudando essas equações, ele achou que essas equações não tinham simetria. Eles não tinham simetria. Por quê? Porque observe aqui o campo elétrico. Aqui o campo elétrico, esse símbolo aqui, nós chamamos de divergente. O divergente do campo elétrico é representado por essa expressão aqui, que é a densidade de carga dividida pela permissividade do vácuo. Ele tem essa representação. Divergente do campo elétrico é dado por isso aqui. Densidade de carga elétrica dividida pela permissividade do vácuo. Mas quando olhamos aqui para baixo, o divergente do campo magnético é 0. Então, o Max olhou para esta equação e para esta e viu que não tinha simetria. E a natureza, a gente acredita muito que a beleza da natureza está exatamente na sua simetria. Aquela flor que eu mostrei há pouco, né, ela é totalmente simétrica. Ela tem uma beleza da simetria. Nós olharmos para as flores, né, todas que existem na Terra, ela tem uma simetria. A samambaia tem uma simetria. Né? Todos buscam essa simetria. Então, às vezes, o cientista faz a sua interpretação também olhando para as simetrias da natureza. E essas simetrias também são colocadas de forma matemática. O cristal, por exemplo, tem simetrias, e as simetrias de um cristal são representadas matematicamente pela teoria de grupos. Uma teoria complexa, né, que é um grande campo de pesquisa e que estuda a simetria dos cristais. Muito bem. Então, olhando para isto, e para essas 2 equações, a primeira e a terceira, ele observou que não existe simetria entre elas. Então, ele resolveu tirando da sua imaginação, colocar um termo a mais para que criasse essas equações ficassem simétricas. Né? Então, para acontecer isso, ele introduziu esse termo aqui. É uma correção de Maxwell, porque aqui tem a derivada de B em relação a T, e aqui embaixo não tinha. Então, ele colocou esse termo aqui, né, com uma constante aqui embaixo ao quadrado. Ele observou que as equações passaram a representar equações de uma onda. Tipo, como nós temos uma corda, por exemplo, vibrando, a corda tem uma equação de uma onda, equação matemática de uma onda. De repente, as equações do eletromagnetismo se transformaram, após a inclusão desse termo, se transformaram numa equação de ondas. Nós chamamos ondas eletromagnéticas. E mais do que isso, na equação da onda, esse número que aparece aqui embaixo, essa constante ao quadrado que aparece aqui embaixo, é a velocidade da onda. E essa velocidade depende só dessa razão aqui, olha, 1 sobre μ0 e ε0 são 2 constantes da onda. Muito bem. E essas constantes já eram conhecidas na época. Essa constante do eletromagnetismo já eram conhecidas. E o Maxwell colocou as 2 constantes, fez a conta e deu exatamente a velocidade da luz no vácuo. Então, ele, a partir desse resultado, que as equações do eletromagnetismo são equações de ondas, passou a ser conhecida como equações de ondas eletromagnéticas, elas se propagam no espaço com essa velocidade aqui, de 300 mil km por segundo. Essa velocidade é a velocidade da luz no vácuo. Então, a partir daí, Maxwell concluiu que a luz, ela é uma onda eletromagnética. Mas mais do que isso, além de descobrir, teoricamente, que a luz é uma onda eletromagnética, ele unificou agora. Antes, o que está unificado? Está unificado a eletricidade e o magnetismo. Essas 4 equações.
que nós passamos a chamar de equações eletromagnéticas. Muito bem, mas agora, quando incluiu esse termo, ele unificou ao eletromagnetismo a radiação, a luz. A luz também, né, participa dessas equações. Então agora nós temos unificado a eletricidade, o magnetismo e a radiação, né, que é a luz. A radiação é a luz. O que é a luz? É uma radiação eletromagnética. Ela tem um imenso número de comprimentos de onda, infinito número de comprimentos de onda. Esse que nós vemos é um comprimento de onda que está numa faixa do visível. Mas a luz é mais do que isso. Nós podemos, no sentido lato, dizer, chamar de luz a todo o espectro eletromagnético. Muito bem. Então, com isso, né, se constatou a unificação da eletricidade, do magnetismo e a radiação. E passou, então, a ser conhecida como equações de Maxwell. Ele fez a unificação do eletromagnetismo com a radiação. Então, teoricamente, Maxwell comprovou, né, teoricamente, que a luz é uma onda eletromagnética de acordo com aquele pensamento inicial de Huygens e de Young, que fez experimentalmente. Mais tarde, essa teoria do Maxwell foi comprovada. Foi comprovada inicialmente por Hertz, que descobriu as ondas de rádio, né, acidentalmente no laboratório. E a partir daí, né, foi amplamente confirmado essa teoria de que a luz é uma onda eletromagnética. Muito bem. Portanto, concluindo isso aqui, em resumo, a luz, chega-se à conclusão que a luz é uma onda. E mais do que isso, é uma onda eletromagnética. Muito bem. E a luz, como onda eletromagnética, ela tem um espectro muito grande, que nós chamamos de espectro da onda eletromagnética, ou espectro da radiação. Então, aqui nesta tabela, estamos apresentando os vários comprimentos de ondas, frequência, energia, de todo o espectro das ondas eletromagnéticas, né, que vai desde aqui da onda de rádio até o raio-x. Aqui é energia, aqui a energia é baixa, aqui a energia é alta, aqui em frequência, aqui é frequência de 10 a 4, aqui de 10 a 22, do raio-x, né? E aqui em comprimento de onda. E, por exemplo, o rádio está na faixa de quilômetros, o comprimento de onda do rádio, né? E aqui em cima, o raio-x está na faixa de anos. E aqui no meio de um micrômetro, tem uma janelinha aqui. Dentro dessa janelinha está todos os comprimentos de onda visível, tá, nessa região. Além disso, né, tem ainda o violeta lá em cima, né, no comprimento de onda menor, e o vermelho aqui embaixo no comprimento de onda maior. Então o vermelho está na faixa de 0,7 micrômetro e o violeta 0,4 micrômetro. São os dois extremos. Ou seja, 700 nanômetros aqui e 400 nanômetros aqui. Muito bem. Então, abrindo da parte do visível, aqui é toda a energia do espectro da radiação. Para a direita, o comprimento de onda, e para a esquerda, o crescimento da energia. E nós temos aqui, nessa região de nanômetros, 10 a menos 4 nanômetros, a 10 a menos 2 nanômetros, nós temos raios gama. Depois vai o raio-x até 10 nanômetros, depois o ultravioleta, e aqui tem a janelinha da luz visível. Essa luz visível corresponde justamente ao pico de radiação do Sol. É por isso que nós vemos, porque nós crescemos olhando a luz do Sol. Então, nossos olhos, né, se adaptaram a esta radiação, que é essa janelinha que tem aqui, corresponde ao pico da radiação solar. Muito bem. E a luz se divide, quando passa por um prisma, né, ela vem luz branca e se divide em todo esse espectro de radiação aqui, como foi observado pelo Newton. Muito bem. Agora vamos ver a natureza corpuscular da luz. A natureza corpuscular da luz, ela
iniciou assim cientificamente com as observações de Newton em 1675. Mais tarde, já no final do século XIX, o Planck descobriu que a luz, né, estudando o espectro da radiação do corpo negro, que a luz ela tem sua energia quantizada. E a partir dessa observação do Planck, o Einstein analisou o efeito fotoelétrico e, usando aquelas observações do Planck quanto à discretização da energia da luz, e explicou o efeito fotoelétrico considerando que a luz se comportasse como uma partícula. Então voltou, né, com o surgimento da mecânica quântica, voltou aquela interpretação de que a luz se comporta como partícula, que a luz tem uma natureza corpuscular. Muito bem. E vamos, então, observar que a emissão da radiação por corpos aquecidos, ela depende da temperatura. Por exemplo, essa luz que está sendo emitida aqui, ela tem uma temperatura de 5.600 kelvins. Esta aqui tem uma temperatura de 4.500 e essa aqui 3.200. Você observa que esta aqui é bem branquinha, é quase 6.000 kelvins. Essa aqui já é um pouco amarelada, que é 3.200 kelvins. E essa aqui é um intermediário, entre o amarelo e o branco. Quando nós vamos no supermercado e nós compramos uma lâmpada LED, aquelas lâmpadas LED, essa lâmpada moderna, e nós olhamos para a caixinha, ela identifica aqui, o que ela identifica lá para dizer a cor da luz? Ela identifica a temperatura. Ela tem lá um indicador que diz 6.000 kelvins. Tem outras que está 4.000 kelvins. Tem outra caixinha que tem 3.000 kelvins. Isso aí está associada com a cor da luz. Por que isso? Porque a luz ideal para nós é a luz que vem do Sol. E o Sol, a superfície do Sol, tem uma temperatura em torno de 6.000 kelvins, 6.400 kelvins. E ela irradia essa luz branca que nós recebemos aqui. Então, essa temperatura que está aparecendo aqui, né, é a temperatura, é a luz correspondente a uma temperatura de 5.600 kelvin, que é aproximadamente a temperatura do Sol, por isso ela é branca. Esta aqui já é 4.500 kelvin, é mais fria, então ela já é mais amarelada. Essa aqui, 3.200 kelvin, ela é amarela. Muito bem. Então, os corpos da natureza, eles emitem radiação. Eles emitem radiação de acordo com a sua temperatura. O corpo humano emite radiação de acordo com a temperatura de 36 graus, por exemplo. A luz aqui está emitindo radiação dependendo da sua temperatura, 5.600, 4.500, 3.200. E a cada temperatura dessa corresponde uma cor. Então, foi exatamente isso que, em 1850, o fato de que os corpos, quando aquecidos, eles emitem radiação em diferentes comprimentos de onda, exatamente essa questão é que fez com que os cientistas se debruçassem e, a partir daí, depois de 50 anos de estudo e pesquisa, surgiu a mecânica quântica. Então, a origem da mecânica quântica veio exatamente da curiosidade de entender por que os corpos, quando aquecidos, eles mudam de cor. Eles mudam de cor. A física clássica jamais conseguiu explicar isso, e é impossível até hoje a física clássica explicar. Então, para que houvesse a explicação, surgisse uma explicação, foi preciso haver um rompimento, um momento de ruptura na física. Abandonou-se o que era da física antes de 1900 e passou a se propor uma nova física. E depois de 30 anos se consolidou, conhecida hoje como mecânica quântica. Muito bem. Então, qual é o importante nesse slide aqui? É que a luz emitida pelos materiais, ela depende da temperatura. E nós, sabidamente, como vamos no supermercado,
a maioria das pessoas prefere uma luz mais branca. Por quê? Porque ela representa a luz que vem do Sol. Tem mais ou menos a mesma temperatura, representa mais ou menos a mesma temperatura que existe na superfície do Sol. E, por outro lado, tem outras que preferem uma luz mais amarela. Então, elas pegam aquela que representa uma temperatura de 3.200 Kelvin. E uma intermediária de 4.500 Kelvin, conforme está marcado na caixinha das lâmpadas LED. Muito bem. Então, aqui é o espectro de radiação, né, do Sol. Você observe que esse espectro ele depende da temperatura. Quando a temperatura é 3.000 Kelvin, nós temos esse espectro aqui. Quando ele é 4.000 Kelvin, o pico aumenta e anda para a esquerda. Quando tem 5.000 Kelvin, ele aumenta mais ainda e anda para a esquerda. E é o comprimento de onda que nós vemos, o visível, que é a onda que vem, a luz que vem do Sol, a parte visível dela, porque do Sol sai radiação de todos os comprimentos de onda, mas a parte visível que nós enxergamos é que está essa faixa aqui de 400 a 700 nanômetros, essa região de 400 a 700 nanômetros. Então, a compreensão, a razão desta curva, a origem teórica desta curva, é que gerou o nascimento da mecânica quântica. Durante quase 50 anos, as pessoas, os cientistas, debruçaram para reproduzir teoricamente esta curva. E apenas em dezembro de 1900 foi apresentado o primeiro trabalho, né, sugerindo, né, uma compreensão para esta questão. E foi com a teoria de Planck. Então, do ponto de vista clássico, a energia é contínua. É um espectro contínuo. Se eu saio no carro, né, está parado, eu começo a acelerar, ele vai saindo, vai andando, e eu posso acelerar até 100 km por hora, por exemplo, e ele vai aumentando a velocidade continuamente. Ele não aumenta em saltos, ele aumenta continuamente. Muito bem. Mas o Planck, para explicar o espectro da radiação, ele fez uma hipótese inovadora. A hipótese dele é que o espectro da radiação não é contínuo, ele é discreto. Né? E cada valor deste aqui corresponde a uma constante H multiplicado pela frequência da radiação. Então tem infinitos níveis de energia, né, da radiação, mas de forma discreta. Então eu tenho esse nível aqui, que vale uma vez esse produto de uma constante H vezes o Ni, que é a frequência, Ni aqui nesse caso é a frequência da radiação. O próximo nível é 2 vezes esse produto, o próximo nível é 3 vezes, assim vai. De maneira que um nível qualquer de energia tem uma energia dada por N, que é o número inteiro, N é o número inteiro, e esse produto de uma constante H vezes a frequência Ni. Essa constante hoje é conhecida como constante de Planck, em homenagem ao físico que propôs essa teoria. Então, a partir dessa discreção dos níveis de energia, o Planck deduziu magistralmente aquela função do espectro da radiação. Então, ele obteve essa equação aqui, essa equação para o espectro da radiação, e está apresentado em linha cheia aqui, e os pontinhos, esses pontinhos são os resultados dos experimentos, né? De dezenas de experimentos foram feitos na época. E ele está colocando essa curva para uma temperatura de 1.646 Kelvin. Então, com essa hipótese de que a luz é discreta, o espectro de energia é discreto, Planck conseguiu deduzir, né, encontrar esta expressão aqui, essa expressão que representa perfeitamente o espectro da radiação. Muito bem. Então, a partir dessa expressão, desse resultado, que a luz, a radiação eletromagnética, ela tem energia discreta, o Einstein explicou o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico era uma questão experimental que não tinha explicação. O que era? Vou mostrar aqui nesse esquema. Esse esquema
nós temos aqui dentro desse bulbo uma plaquinha de metal e aqui outra plaquinha de metal. E aqui dentro é vácuo. Bom, muito bem. Essa plaquinha de metal funciona como se fosse um espelho. Essa plaquinha de metal, ela está ligada aqui a este potencial variável. Essa daqui também. Essa daqui é positivo, essa aqui, o menor é o negativo. E aqui nós podemos medir a voltagem entre os dois. E aqui a amperagem, ou seja, a corrente. Então, os pesquisadores incidiram luz ultravioleta aqui, nessa plaquinha. O que acontece? Quando eles incidem luz nessa plaquinha, dependendo da frequência ultravioleta, é visível, ou é outra componente de onda, dependendo da luz que incide aqui, cria uma corrente instantaneamente aqui dentro, no circuito. Essa corrente é medida aqui por um perímetro e a voltagem é medida aqui. E tinha situações assim muito estranhas, porque quando a luz incide aqui, ela incide aqui, de repente gera uma corrente nesse circuito. A luz gera uma corrente. Então, no final do século XIX, a experiência revelava que os elétrons emitidos daqui, da superfície do metal, quando incidia a luz que incide aqui arranca elétrons da superfície do metal. Como aqui esta plaquinha está carregada positivamente, os elétrons são atraídos para cá. Os elétrons são atraídos para cá e passa a gerar uma corrente elétrica aqui em volta. Muito bem. Então nós temos uma plaquinha de metal, a luz incide nesta plaquinha. O que acontece? Quando incide nessa plaquinha, aparece uma corrente elétrica neste amperímetro. Significa o quê? Que a luz está arrancando elétrons daqui. Esses elétrons são arrancados e são atraídos por este lado direito, porque está carregado positivamente, e passa a circular uma corrente elétrica. E qual a explicação para isso? Qual a explicação para isso? Bom, aqui tem vários pontos, vários aspectos do efeito fotoelétrico que eram muito intrigantes. Muito intrigantes. Primeiro, é que a energia dos elétrons emitidos não depende da intensidade da luz. Isso era muito estranho. Porque você imagina o seguinte, se eu jogo luz num objeto e ele emite elétrons, se aumentar a intensidade da luz, eu espero que mais objetos vão sair dali. É a mesma coisa que eu tenho uma lâmpada com um reostato. Ela está escura, daí eu vou girando o reostato e a luz vai aumentando de intensidade, ficando cada vez mais claro, vai ficando mais intensa. Então esperava-se que quanto mais intenso fosse a luz, maior a quantidade de elétrons que deveriam sair, ou seja, maior a corrente elétrica circulando ali naquele circuito. Mas não era isso que se observava. O que se observava é que a corrente que passava ali no circuito, ou seja, a quantidade de elétrons que saía daquele metal, não dependia da intensidade da luz. Então isso era muito intrigante. Outra coisa é que não há intervalo de tempo entre a chegada da luz e a emissão dos fotoelétrons. O que nós classicamente esperamos, assim, na nossa intuição? E quando a luz incide, nós vamos esperar um certo tempo para acumular energia ali suficiente até arrancar um elétron. Mas o que se observou não era isso. O que se observava é que, no momento que a luz incide, instantaneamente ela retira elétrons do metal e passa a gerar aquela corrente. Então é um outro aspecto muito intrigante. E outro é que a energia do fotoelétrico depende só da frequência da onda. Ela não depende da intensidade. Talvez nosso bom senso imagine o seguinte, olha, quanto maior a intensidade com que a onda incide na superfície do metal, maior vai ser a velocidade com que o elétron sai lá de dentro. Mas não era isso. Não era isso que observava. Observava que a velocidade com que o elétron sai de dentro do metal não depende da intensidade da luz.
se ela está muito intensa ou se está fraquinha. Não depende, depende só da frequência da luz, apenas disso. Então é outro caso que contraria o nosso bom senso. Muito bem. Então, o Einstein explicou de uma forma simples e categórica, muito simples. Aliás, todas as explicações que o Einstein deu da natureza, que valeu a glória e o prêmio Nobel, eram explicações muito simples, muito pouco matemática. Né? Então, vejo aqui, a matemática são as 4 operações. Então, ele considerou o seguinte, a hipótese do Einstein, para explicar o efeito elétrico. Ele diz o seguinte, olha, um pequeno pacote de energia de luz, da luz, chamado fóton, pode ser emitido quando um oscilador quantizado salta de um nível de energia para o próximo nível mais baixo, sendo cada pacote absorvido por um único elétron. Então ele está dizendo o seguinte, aquela luz lá do Planck que se discretiza, ele chamou aquilo, ele considerou que a luz se propaga com os pacotinhos de energia que ele chamou de fóton. Quando esse pacotinho de energia, chamado de fóton, incide no metal, ele interage só com um elétron. Só um elétron pode absorver aquela energia. Não pode absorver, 2 elétrons não podem absorver o mesmo pacotinho. Cada pacotinho é só para um elétron. Muito bem. A energia do fóton é dada por esta fórmula aqui, e é a energia do Planck. H é uma constante Planck vezes a frequência. Essa é a energia do fóton. Então ele considerou a teoria do Planck. Então ele está dizendo o seguinte, que o material lá que está emitindo a luz, ele emite a luz se propaga como se fosse um fóton, uma partícula com esta energia, que é a constante Planck vezes a frequência, aquela fórmula do Planck. Ou, escrito de outra maneira, como a frequência inversa do comprimento de onda é a velocidade da luz dividida pelo comprimento de onda, então pode ser escrito dessa maneira aqui. E a energia máxima do fotoelétron é a energia que ele recebeu menos a energia necessária para tirar ele lá de dentro do metal e colocar aqui fora. Para ele sair de dentro do metal e vir aqui para fora, tem que ter uma energia mínima para tirar. E a velocidade com que ele sai, a energia cinética que vai sair, vai ser exatamente a energia que ele recebeu do fóton menos aquela necessária para tirar lá debaixo do poço, lá dentro do metal. Então, essa energia necessária para tirar de dentro do metal é chamada de função do trabalho do metal. Então, com essas explicações, o Einstein mostrou que a luz comporta-se como uma partícula. Né? E ele fez com essa equaçãozinha simples que está aqui, ele comparou com os resultados experimentais e deu perfeito. Essa simples equação de subtrair aqui. A energia do Planck menos essa constante chamada função de trabalho do metal. Apenas com isso aí, né, ele explicou o efeito fotoelétrico. E o efeito fotoelétrico é um efeito importante na natureza, né, e do ponto de vista tecnológico também, e no conforto da humanidade. Então, todo dia, ao final da tarde, iniciando a noite, as luzes das ruas se acendem automaticamente. E como é que ela se acende automaticamente? Usando o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é quem permite, né, que se crie um dispositivo que ligue e desligue a luz à medida que tenha ou não tenha a luz do sol. Quando tem luz do sol, o aparelhozinho desliga a luz da rua. Quando não tem luz do sol, o aparelhozinho liga a luz da rua, usando esse efeito fotoelétrico. Portanto, com essa teoria do Einstein, com a explicação do efeito elétrico, que depois foi confirmada bastante, assim, abundantemente, concluiu-se que a luz comporta-se como partícula. Mais tarde, alguns anos depois, teve um experimento assim definitivo também, que foi o efeito Compton. A explicação do efeito Compton. O que é o efeito Compton?
O efeito côncavo é quando um fóton bate no elétron, o elétron vai numa direção e o fóton vai em outra. E o Compton usou exatamente a teoria de choque que nós aprendemos em mecânica no colégio, né? Que é a teoria de choque elástico no colégio. Ele usou aquela teoria para mostrar que a luz se comporta exatamente como uma partícula quando se choca com um elétron. Isso aí confirmando já, alguns anos depois, aquela hipótese do Einstein, que a luz se comporta como partícula. Então, nós temos aqui demonstrações cabais, tanto experimentais como teóricas, que a luz, em certa situação, ela se comporta como ondas, e em outras situações, ela se comporta como partícula. Portanto, a luz tem uma natureza dual. Ela tem uma natureza dual. Ela não é nem partícula nem onda, ela tem uma natureza dual. Ela é onda eletromagnética, por exemplo, nós podemos ver no experimento onde existe interferência, né? E ela se comporta como partícula, como fóton, como nós vemos no efeito fotoelétrico, né? Então, esse nome, partícula e onda, é a invenção do nosso cérebro clássico. Nós usamos o nosso bom senso. E a luz, ela não está preocupada no nosso vocabulário. E o vocabulário nós usamos para representá-la. A luz é a luz. Às vezes, ela se comporta da maneira como nós achamos que é uma partícula, e às vezes ela se comporta da maneira como nós achamos que é uma onda. Ela tem esse comportamento dual, dependendo do que nós estamos medindo. Muito bem. Então, visto isso, né, na próxima aula, ou no próximo tópico, nós vamos tratar da interação da luz com a matéria. Quando nós vermos o próximo tópico relativo às propriedades ópticas da matéria. Até lá, e bons estudos a todos.